Obrigada por essa apresentação tão gentil. Distintos convidados, senhoras e senhores, queridos amigos, é uma grande honra participar desta conferência e estar em Israel, uma nação cuja história, resiliência e determinação são um símbolo poderoso de sobrevivência e perseverança na história da humanidade. Eu venho diante de vocês da República Sérvia, uma das duas entidades autônomas da Bósnia e Herzegovina, trazendo uma mensagem que é tanto política quanto profundamente humana. É uma mensagem sobre liberdade, sobre soberania, sobre o peso da memória histórica, a força da identidade e nossa responsabilidade de nos defendermos contra forças que colocam em risco a paz, a estabilidade e até mesmo a nossa própria existência. Estamos vivendo um período de profunda transformação geopolítica. As suposições que moldaram a ordem internacional após a Guerra Fria estão sendo desafiadas. Ameaças à segurança que antes eram consideradas regionais tornaram-se globais. Em tempos assim, espera-se que as nações ofereçam respostas para perguntas fundamentais como: quem somos nós? Quais valores defendemos? Que lições aprendemos com a história e até onde estamos dispostos a ir para preservar nossa liberdade? Israel enfrenta essas questões desde o seu nascimento, cercado de hostilidade, desafiado repetidamente por aqueles que questionavam não apenas suas políticas, mas o seu próprio direito de existir. Israel demonstrou algo notável: que uma nação pode permanecer democrática, inovadora, próspera e livre, mesmo enfrentando ameaças constantes à sua segurança. O povo judeu aprendeu, através de séculos de perseguição, que a sobrevivência exige força, unidade, autoconfiança e uma compreensão clara da diferença entre o bem e o mal, entre aqueles que buscam a convivência e aqueles que buscam a destruição. A história de Israel nos ensina uma lição importante que tem profunda ressonância para o povo sérvio da República Sérpska. Os povos nunca devem se tornar observadores passivos da história enquanto outros decidem seu destino. Our histories. Nossas histórias são diferentes, mas existem semelhanças marcantes entre nossas experiências. Tanto o povo judeu quanto o povo sérvio passaram por períodos de extinção, perseguição, deslocamento, demonização e tentativas de apagar ou reescrever nossas experiências históricas. Ambos aprenderam que a memória histórica não é um fardo, mas uma necessidade. Ambos aprenderam que a liberdade não pode ser delegada a outros, e ambos aprenderam que soberania não é um conceito jurídico abstrato, mas a condição essencial para a sobrevivência política e nacional. A liberdade nunca nos foi dada como um presente, sempre foi conquistada através de sacrifício. E a liberdade não é algo concedido uma vez e garantido para sempre. Ela deve ser constantemente defendida politicamente, moralmente, institucionalmente e, quando necessário, fisicamente. Cada geração deve conquistar o direito de preservá-la e transmiti-la com honra para a próxima. Talvez em nenhum outro lugar essa compreensão compartilhada seja mais visível do que nas tragédias do século XX. O povo judeu sofreu o Holocausto, o povo sérvio sofreu genocídio no Estado independente da Croácia, em lugares como Jasenovac, um dos campos de concentração mais horríveis da Europa ocupada, onde 700 mil sérvios judeus e ciganos foram sistematicamente exterminados simplesmente por causa de quem eram. As vítimas pertenciam a diferentes comunidades, mas o mal que as atingiu era o mesmo. O século XX ensinou tanto aos judeus quanto aos sérvios uma lição dolorosa. O ódio começa com palavras, continua através da discriminação e termina em violência. Os caminhos para Auschwitz e para Jasenovac foram pavimentados muito antes das primeiras vítimas chegarem. O sofrimento compartilhado criou um laço de compreensão que continua até hoje. Nações que esquecem suas vítimas correm o risco de repetir suas tragédias. A memória serve para garantir que as futuras gerações reconheçam o mal antes que ele reapareça em novas formas. Para o povo sérvio, a memória de Jasenovac não é apenas uma lembrança do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial.
É também um lembrete de que, durante o conflito dos anos 90, houve aqueles que tentaram continuar o que havia começado ali. Eles tentaram nos apagar fisicamente. Hoje, alguns buscam alcançar objetivos semelhantes por meios políticos, enfraquecendo nossas instituições e nossa identidade e negando nossos direitos constitucionais. A história muda seus métodos, mas nem sempre suas intenções. Após os ataques horríveis de 7 de outubro, era razoável esperar uma condenação universal de todas as sociedades democráticas do mundo. No entanto, em muitas partes do mundo, incluindo a região de maioria muçulmana da Bósnia, testemunhamos algo profundamente preocupante. Esforços para relativizar o massacre, justificar seus autores ou até distorcer a realidade, colocando as vítimas como acusadas, em vez de se unirem unanimemente aos civis inocentes que foram assassinados, sequestrados, torturados e aterrorizados, muitos escolheram a solidariedade ideológica com os autores dos crimes. Manifestações que foram apresentadas como expressões de opinião política frequentemente ultrapassaram o limite para uma hostilidade aberta contra Israel e, em alguns casos, contra os próprios judeus. República Srpska escolheu um caminho diferente. Nossas instituições, liderança política e nosso povo entendem as preocupações de segurança de Israel porque reconhecemos um princípio simples. Nenhum povo pode sobreviver se dele se espera que tolere aqueles que buscam destruí-lo, e nenhuma nação sobreviverá se tiver que pedir permissão aos seus inimigos para existir. Nós, como povo sérvio, permanecemos firmemente comprometidos em preservar nossa identidade e exercer os direitos que nos são garantidos pelo Acordo de Paz de Dayton e pela nossa Constituição. Por décadas, outros têm tendido a definir quem são os sérvios, o que a República Srpska representa e qual deveria ser o nosso lugar dentro da Bósnia e Herzegovina. Nós rejeitamos essa abordagem. Nossa Constituição define nossa posição. Não permitiremos que ela seja definida por aqueles que nos demonizam. É nosso direito determinar nossa identidade, nosso destino, nossos valores e nosso futuro. Povos que abrem mão do direito de se definir acabam abrindo mão do direito de se governar. Esse princípio é especialmente importante para nós na Bósnia e Herzegovina. 30 anos após o Acordo de Paz de Dayton ter encerrado a guerra, a Bósnia e Herzegovina continua sendo um país que enfrenta questões de soberania, legitimidade e responsabilização democrática. Muitas vezes, o público internacional reconhece apenas as consequências das crises políticas na Bósnia e Herzegovina, ignorando suas causas. E não é o único lugar do mundo onde isso ocorre. A realidade é que a Bósnia e Herzegovina continua sendo o único país na Europa contemporânea onde um funcionário estrangeiro não eleito alega falsamente ter autoridade para impor ou alterar leis, remover representantes eleitos do cargo, modificar arranjos constitucionais e sancionar partidos políticos, enquanto os cidadãos são privados de qualquer direito de contestar tais decisões perante um tribunal. Algumas das nossas experiências são inimagináveis em sociedades democráticas. Por exemplo, as regras eleitorais foram alteradas no próprio dia da eleição. Arranjos constitucionais foram modificados para manipular coalizões de governo. Autoridades eleitas democraticamente foram removidas do cargo por um processo politicamente motivado sem base constitucional. Partidos políticos foram sancionados financeiramente fora dos procedimentos democráticos normais. A legislação criminal foi alterada por essa pessoa para processar líderes políticos eleitos por se recusarem a cumprir decisões impostas por essas autoridades estrangeiras. Senhoras e senhores, tais práticas seriam impensáveis em Israel, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país europeu. Sim, geralmente são consideradas necessárias quando usadas na Bósnia e Herzegovina. Quando a República Srpska se opõe a tais práticas e medidas terríveis, somos retratados como rebeldes que minam a Bósnia e Herzegovina. A República Srpska sempre defende o diálogo, a ordem constitucional e o respeito ao Acordo de Paz de Dayton. Acreditamos que soluções duradouras só podem surgir por meio de acordos internos, nunca por imposições externas.
Além dos debates constitucionais, existe outro desafio que exige uma reflexão honesta. As dificuldades enfrentadas pela Bósnia e Herzegovina hoje não podem ser plenamente compreendidas sem considerar o legado dos movimentos islamistas radicais que entraram no país durante a guerra nos anos 90. Milhares de mujahidins estrangeiros chegaram do Oriente Médio, Norte da África e Ásia, e muitos escolheram permanecer lá depois que o conflito terminou. Alguns até adquiriram cidadania lá. As redes que eles estabeleceram não desapareceram simplesmente com a assinatura do acordo de paz. A influência ideológica deles persistiu muito depois da guerra, moldando partes do cenário social e político da Bósnia. Aqui, o papel do Irã merece atenção especial, pois não foi apenas um observador passivo do conflito na Bósnia. Estruturas militares iranianas, serviços de inteligência, conselheiros e organizações afiliadas tiveram uma presença marcante na Bósnia durante a guerra. A infraestrutura e os relacionamentos criados durante esse período deixaram uma marca política e ideológica duradoura. Até hoje, representantes oficiais do Irã e outros atores em Sarajevo comemoram e glorificam publicamente os chamados mártires e pastores, enquanto essas cerimônias muitas vezes são apresentadas como atos de lembrança histórica. Elas simultaneamente reforçam uma narrativa ideológica mais ampla e sustentam sua influência dentro da Bósnia. A questão não é a religião em si. O problema está na ideologia radical e no extremismo político que exploram a religião como uma ferramenta de mobilização, radicalização e, por fim, conflito. O objetivo desses movimentos é transformar a religião em ideologia política e o Estado em um instrumento de dominação religiosa. Esse desafio não é novo na Bósnia nem em nenhum outro lugar. As raízes ideológicas dessa visão remontam, no caso da Bósnia, aos escritos de Alija Izetbegović, o líder muçulmano bósnio durante os anos 90, que argumentava que não poderia haver paz nem coexistência entre uma ordem política islâmica e instituições não islâmicas. Essa visão é incompatível com os princípios de uma democracia pluralista. No entanto, alguns formuladores de políticas ocidentais, infelizmente, tentaram nos convencer, e talvez convencer a si mesmos também, de que esses movimentos poderiam ser suavizados ou controlados. A experiência demonstrou repetidamente o contrário, mostrando que sempre que movimentos islamistas radicais surgem, eles inevitavelmente minam as instituições democráticas, promovem a intolerância e instigam a violência e a instabilidade. Israel entende essa realidade porque a enfrenta diariamente. No entanto, o desafio vai muito além das fronteiras de qualquer nação. É uma luta entre a civilização e o extremismo, entre sociedades livres e ideologias violentas. É uma escolha entre aqueles que buscam a convivência e aqueles que buscam a dominação. E a diferença entre aqueles que defendem a vida e aqueles que glorificam a morte. Por esse motivo, as sociedades democráticas devem cooperar mais estreitamente do que nunca. Devem compartilhar inteligência e reforçar parcerias de segurança para desmantelar redes extremistas. O povo sérvio sabe, por experiência dolorosa, que aqueles que buscavam o nosso desaparecimento raramente desapareciam eles mesmos. Eles apenas mudaram seus métodos. Em um século, eles tentaram nos exterminar através de campos e assassinatos em massa. Em outro, através de engenharia política, revisionismo histórico e tentativas de nos tirar os direitos garantidos pela nossa Constituição e acordos internacionais. Por isso, a República Sérvia da Bósnia segue comprometida em defender sua identidade, posição constitucional e legitimidade democrática. Não porque buscamos confronto, mas porque a história nos ensinou que a liberdade só perdura quando há pessoas preparadas para defendê-la. Essa verdade é bem conhecida pelos povos sérvio e judeu. Nossa responsabilidade é moldar nosso próprio futuro, proteger nossos valores e trabalhar juntos para construir um mundo mais seguro para as próximas gerações. Vamos permanecer unidos. Vamos continuar unidos contra o antissemitismo e o extremismo. Vamos permanecer unidas e continuar juntas na defesa da liberdade. O futuro pertence àquelas que estão preparadas para defendê-lo, como nós estamos. Obrigada pela atenção.